Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como criar um relatório usando o Print Document. Na videoaula da semana anterior eu apresentei os conceitos básicos da impressão no Visual Studio usando o Print Document. E nessa videoaula eu vou mostrar na prática como criar um relatório usando os recursos do Print Document. Então, o nosso objetivo vai ser criar um relatório com informações da tabela Customers do banco de dados Northwind.mdf, que é um banco de dados do SQL Server. Então, para isso, eu vou usar as classes Print Document, Print Preview Dialog, tá? Porque eu preciso enviar a saída para a impressora e eu quero visualizar essa impressão, tá? Então, eu vou usar a linguagem VBNet e um projeto Windows Fonts. Bom, se você acompanhou a videoaula anterior, você deve lembrar que o objeto Print Document é o objeto central e é dele que eu preciso para imprimir no Visual Basic ou no Visual C#, ou seja, na plataforma do .NET. Então, o objeto Print Document, ele dispara 4 eventos chaves básicos, dos quais nessa videoaula eu vou usar os 3 principais. Então, quando eu executo um print, nós vimos que é disparado o evento Begin Print, onde a impressão inicia, né? O print page, que efetivamente faz a impressão do documento, e o end print, que finaliza a impressão. Então, fazendo um esquema desse fluxo, nós temos aqui, né, o print document, iniciando a impressão com o comando print, o begin print, onde eu coloco o código de inicialização, o print page, que eu faço a impressão da página e verifico, tá, a propriedade has more page. Se ela for false, então a impressão termina. Se ela for true, eu imprimo uma outra página. Outra maneira de representar esse fluxo é o print documento com print, o begin print, print page, existem mais páginas, não, termina a impressão, tá? Yes, imprime outra página. Então, eu vou definir nesse exemplo, tá, 3 eventos básicos. Então, no exemplo de hoje, eu vou criar um modelo que você pode utilizar para imprimir relatórios simples, ok? Então, basicamente, eu vou ter que acessar a tabela Customers do banco de dados Northwind. Eu vou gerar um relatório e eu vou usar as informações Customer ID, Company Name, City e Phone, né? Essa tabela ela possui muitos campos e eu vou usar apenas esses 4 campos. Isso é um planejamento do meu relatório, ok? Eu vou usar a Adonet porque eu preciso acessar o banco de dados, tá? Acessar as informações da tabela, então eu vou usar um connection, um data reader, né? E um command. E eu vou definir os namespaces no meu projeto, né? O System Data e o System Data SQL Client são usados porque eu preciso acessar, usar classes que acessam o banco de dados do SQL Server e eu preciso das classes que utilizam os recursos da Adonet. E eu também preciso do System Drawing Printing, porque eu vou imprimir. Então, esse é o namespace fundamental para a impressão na plataforma .NET. Então, eu vou definir variáveis, objetos e variáveis do relatório, vou definir os 3 eventos, o Begin Print, o Print Page e o End Print, né? Lembrando que no evento Print Page, para imprimir o relatório, eu vou usar os objetos Graphics, né? E os métodos DrawLine para imprimir uma linha, DrawString para imprimir texto, vou usar fonte para definir fonte, pen e assim por diante. E na definição desses eventos, via código, eu vou usar a instrução addHandler, que vai associar um evento a um tratamento de evento, né? Aqui está o exemplo do código, né? Eu vou definir o print page e eu vou associar esse evento, tá, a um evento que eu vou criar chamado PD Relatórios Print Page. E o operador addressOf, tá, que cria um delegate que referencia esse procedimento específico.
Ok? Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2013 for Windows Desktop, lembrando que, como eu já disse, a impressão usando o Print Document, ele realmente é muito trabalhosa. Então eu não vou digitar todo o código aqui necessário. Eu vou copiar esse código já de um relatório que eu criei, para a gente ganhar tempo, e vou comentar os principais pontos. Então eu vou criar um projeto, né, usando a linguagem Visual Basic, um projeto Windows Forms, e eu vou colocar aqui, ó, Print Documento Relatório. Então basicamente eu vou usar um formulário só. Eu vou colocar aqui um button, né, que eu estou... vamos ver aqui a toolbox. Então eu vou colocar um button aqui no meu relatório. Então aqui no formulário eu vou colocar aqui, ó, relatório com print documento, só o título do relatório. Vou aproveitar e definir uma cor de fundo mais contrastante aqui. E no button eu vou definir o nome dele, btn imprimir, e aqui eu vou definir o texto, imprimir, relatório, ok? Bom, então ó, se eu for aqui no formulário e definir uma fonte maior, isso vai se refletir em todo o formulário, tá? Deixa eu diminuir o tamanho desse botão e desse formulário para mim ficar mais confortável aqui na... Pronto. Então tudo isso que eu preciso, tá? Então no evento create desse botão é que eu vou definir todo o código, né, para impressão. E nesse formulário eu também vou trabalhar definindo os namespaces, as variáveis e os outros eventos que eu preciso para realizar a impressão. Lembrando que, como o meu objetivo aqui é mostrar a criação do relatório usando os recursos do Print Document, eu não vou criar uma camada de acesso a dados, né, que numa aplicação de produção você realmente deve seguir, né, essa boa prática. Então, eu vou iniciar mostrando aqui o banco de dados. Deixa eu definir aqui eu vou abrir a janela Database Explorer e eu vou acessar o banco de dados Northwind. Olha aqui, ó, e a tabela Customers está aqui, tá? Então lembrando que, como eu já disse, eu vou acessar, eu vou criar um relatório usando somente as informações de Customer ID, Company Name, City e Phone, tá? Porque, olha, eu vou usar Customer ID, Company Name, City e Phone. Eu vou usar essas 4 informações que eu tenho da tabela, ok? Então, por que eu vou fazer isso? Para ficar mais simples. Você vai ver que dá muito trabalho usar o Print Document. Então, outra coisa que eu preciso fazer é definir a string de conexão com o banco de dados. Então, eu seleciono o banco de dados. Aqui eu tenho a string de conexão. Eu vou expandir para você ver, ó, né? Aqui, ó. Então, eu vou usar essa string de conexão, né, para fazer a conexão. Então vamos lá. Tá aqui, né, o meu formulário. Então, ó, eu vou clicar 2 vezes aqui sobre o controle button para ele já me abrir no evento print. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir os namespaces, né? Então eu vou aqui no formulário, antes do formulário, pronto, tá? O primeiro namespace, ele é necessário porque eu vou usar as classes do Data Reader. O SQL Client eu vou usar as classes para acessar o banco, o SQL Server, e o Printing para impressão. Agora eu vou definir no meu formulário as variáveis que eu vou usar e que serão visíveis em todo o formulário, tá? Então eu vou definir uma conexão, ó, uma variável conexão Northwind do tipo SQL Connection, certo? Uma variável leitor que vai ser do tipo SQL Data Reader, que eu vou acessar os dados. Vou definir uma variável CMD do tipo SQL Common e definir uma variável do relatório, que é a página atual, com valor inicial 1, e o título do relatório, como sendo do tipo string. Ok? Bom, agora aqui no evento print, eu vou
primeiro definir a string de conexão com o relatório, tá? Ou com o banco de dados. Então, olha, eu vim aqui, eu já posso recolher aqui, ó, e definir a minha variável conexão Northwind. Estou criando uma instância, né, da conexão, passando a string de conexão, ok? Agora eu vou definir o título do relatório que eu vou usar, certo? Então, olha, o relatório, título, relação de clientes. Agora eu vou definir os objetos print document que eu vou utilizar. Eu vou usar a classe print document. Foi por isso que eu, aqui no meu formulário, né? Deixa eu visualizar o Solution Explorer aqui, ó. Por isso que aqui no meu formulário eu não precisei ir aqui na toolbox e arrastar, tá? Aqui, ó, o print documento e nem o print preview dialog aqui no meu formulário. Eu não precisei fazer isso aqui, ó, certo? Porque eu vou fazer isso via código, ok? Então vamos lá, vamos continuar. E agora o que é mais importante? Eu vou definir os 3 eventos que eu vou utilizar para a impressão, tá? Então esses eventos, tá? Eles estão marcados aqui, ó, como não definidos porque eu ainda não defini. Então eu defini 3 eventos para total impressão: o print page, né? O begin print e o end print, tá? Então eu vou definir esses eventos logo a seguir aqui no meu código do meu formulário, tá? E tudo vai se basear nesses eventos. Então agora eu vou definir um objeto para visualizar a impressão, né? E agora eu vou definir algumas variáveis relacionadas com a visualização. Por exemplo, eu tenho que atribuir, né, o documento que eu estou imprimindo, que é do tipo print document, ao meu print preview dialog, que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou definindo que a janela de visualização vai ser maximizada, né? Eu estou definindo o texto que vai aparecer na visualização e eu estou exibindo aqui a minha visualização. Bom, então aqui no evento click, quando eu clicar nesse evento, vai ser disparado cada um desses eventos que vai iniciar a impressão, ok? Então eu tenho que começar com o evento begin print, né? Esse aqui, ó, o begin print. Então vamos lá, tá aqui, ó, o begin print está definido aqui, ó, tá? Então ele vai tratar do evento que é disparado pelo print document chamado begin print. Então aqui eu estou definindo o comando SQL que vai acessar os dados da tabela customer, né? Estou criando uma conexão, né, um comando com a minha conexão que foi definida aqui em cima. Estou abrindo a conexão e estou gerando o meu data header, tá? E definindo a página atual igual a 1. Agora eu vou definir o evento mais importante, aonde eu vou imprimir a página, tá? É aqui que vocês vão ver a quantidade de código realmente que o print documento precisa para imprimir. Então vamos lá. Então olha, o evento begin print eu defino o meu código para inicializar a impressão. Então eu preciso acessar as informações na tabela customer, eu preciso abrir a conexão, criar um comando, gerar o data header e pronto. Agora ele vai fazer isso no begin print. Aí ele vai encerrar e vai passar para esse evento aqui, ó, que é um evento, deixa eu fechar essa janela aqui, que é o evento print page, tá? Então olha, eu vou definir as variáveis das linhas, né, as linhas por página, quantas linhas por página eu vou ter, qual é a posição da linha e qual a linha atual. Então para fazer isso eu estou usando, tá, um objeto print page event args, que é representado aqui pela letra E. Então eu estou definindo as margens esquerda, a margem superior, a margem direita e a margem inferior.
tá? Na margem superior eu estou incluindo mais 100 unidades, tá? Então, esse método margin bounds, ele obtém uma área retangular que representa a parte da página dentro das margens. Então, eu estou definindo as margens da minha página que eu estou utilizando, tá? Então, só para você ter uma ideia, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, se eu definir a propriedade margens, né, como as propriedades left, right, top e bottom, como 100, 100, 100, 100, eu vou ter, eu posso mentalmente visualizar essa definição aqui, ó, tá? No margin bounds. Margem esquerda 100, margem direita 100, margem superior 100, margem inferior 100. Então, o margin bounds vai ser 100, 100, 650, porque ó, eu defini aqui a largura da minha página como 850 e a altura como 1100. Eu tenho que descontar 100, 100 dá 650, né? E 900 que eu estou descontando 100 da margem aqui inferior, ok? Então, eu defino uma área onde eu vou imprimir, ok? Então, voltando para o código, eu estou definindo isso automaticamente. Pode ver que eu não estou definindo os valores, ele vai pegar os valores padrão, né, que for definido para o papel de impressão. Então, aqui na classe Pen, eu estou definindo uma cor, que vai ser uma cor que estou usando black, e vou definir as variáveis para impressão. Eu vou imprimir o código, o nome, a cidade e o telefone, tá? Só para o código, Customer ID, o nome, o Company Name, a cidade, city e o telefone, que é o fone, ok? Bom, aqui eu vou definir as fontes que eu vou utilizar. Eu estou usando a classe fonte, né, que define um formato específico para texto, incluindo a face da fonte. Então, ó, fonte negrito, fonte do título, a fonte do subtítulo, a fonte do rodapé, a fonte normal. Então, aqui eu estou atribuindo valores a essas variáveis. Você poderia fazer isso de uma vez aqui também, tá? Mesma coisa aqui, olha, eu defini primeiro as variáveis para mostrar, né, mas eu poderia fazer a definição juntamente na sua declaração. Então, eu defino a linha atual como 0, e aqui eu já estou usando, ó, do objeto Graphics, o método drawLine, onde eu vou usar a caneta da impressora que foi definida, né, ó. Então, vai ser uma linha de cor preta, e eu vou definir na margem esquerda, né, iniciando na posição 60, e na margem direita, mantendo a posição 60. Significa que quando eu mantenho aqui o mesmo valor, significa que ele vai desenhar uma linha, tá? E esse mais setting seria uma configuração. Eu vou fazer essa configuração aqui agora. Eu vou imprimir o nome da empresa. Então, para isso, eu venho aqui na janela Solution Explorer, vou abrir aqui, vou aqui no meu projeto, vou em Properties e vou aqui em Settings, ó. Em Settings, Settings. Então aqui eu vou definir uma variável chamada empresa, e aqui eu vou colocar um valor para ela. Vou colocar aqui, ó, macorati.net. Pronto. Tá, o erro já sumiu, tá vendo? Ó, mais settings empresa, que vai ser macorati.net. Então, ó, eu estou usando a fonte do título que foi definida aqui. Deixa eu remover aqui para ficar mais visível. Estou usando essa fonte aqui, né, para imprimir, certo? E agora eu vou imprimir uma imagem. Então, ó, eu tenho aqui na minha pasta dados uma imagem definida com o nome macó.gif. Então, eu estou usando o método drawImage, né, que ele vai imprimir um logotipo aqui nessa posição. Aí eu vou imprimir o título do relatório, né? Então, notem que quando eu vou imprimir, eu tenho que me preocupar com a margem esquerda, tá? E eu sempre tenho que dar um deslocamento para ela, tá? Então, a margem esquerda inicial, ela vai ter um valor padrão, como 0 ou um valor inicial definido pela página. Quando eu coloco mais 250, ele vai deslocar 250 unidades, eu acho que é pixel, né, à esquerda.
E 80 representa a posição da linha. Então, ó, na linha 80, tá? Eu comecei aqui, ó, na linha 60, né? Nota que eu defini aqui, ó, eu estou desenhando uma linha na posição 60 e depois na posição 160, que seria uma área que eu desenho as linhas, e no interior dessas duas linhas eu vou imprimir o nome da empresa, né? A imagem, ó, aqui vai ser na linha 80, aqui vai ser na linha 68, né? E aqui vai ser o título do relatório na linha 120, tá? Tudo dentro aqui do espaço que eu desenhei as duas linhas. E aqui eu vou definir os campos, vou imprimir os títulos dos campos. Então o código, ó, tudo na mesma linha, 170, né? Eu estou fazendo só um deslocamento da margem esquerda, 10, 100, 340, 430, que seria um deslocamento horizontal, tá? E não está vendo o deslocamento vertical aqui, tá vendo? Tá, vai imprimir na mesma linha. Somente aqui, ó, quando eu imprimo uma linha para fechar, ele vai de 170 para 190, tá? Aqui ele vai imprimir uma linha na posição 190, que vai ser logo abaixo da 170. Aqui eu vou definir o número de linhas por página. Eu tenho que definir aqui pegando a altura da minha área e definindo pelo tamanho da fonte que eu estou utilizando. Vai dar o número de linhas. E aqui, olha, eu vou usar um laço e nesse laço eu verifico se a linha atual, né, que eu vou começar com o valor 1, enquanto a linha atual for menor ou igual ao número de linhas definido e permitido pela página, and also usa uma lógica de curto-circuito, tá? O leitor read enquanto houver registro, ou seja, enquanto isso for verdade, eu vou imprimir. Aí eu vou lá, pego o meu data reader, pego o primeiro registro, né? O primeiro campo, o segundo, o terceiro e o quarto do primeiro registro, atribuo as variáveis e aqui eu vou iniciar a impressão. Então, ó, eu estou usando drawString, tá? Então, estou pegando o código, a string do código, porque o código aqui é do tipo string, tudo do tipo string, né? Então, aqui é que eu faço a impressão. Note, olha, eu vou comparar com você, ó. Ó, eu usei a margem esquerda, né? 110, 340 e 430. 110, 340 e 430. E a posição da linha. Aqui, ele está na linha 170. Aqui, eu defino a posição da linha no momento que ele está imprimindo, né? Porque ela vai se deslocar. Cada vez que eu imprimir uma linha, a posição da linha vai se deslocar verticalmente. Aí eu atribuo o valor da linha atual, né? Imprimo um rodapé usando drawString, drawLine e drawString, né? Defino a linha atual, incremento a linha atual, imprimo o número da página, incremento a página atual novamente e verifico se a linha atual é maior que as linhas por páginas. Ou seja, se eu estou na linha 47 e eu tenho 58 linhas por página, então eu posso continuar imprimindo, ele vai imprimir. Se não, ele vai para a próxima página. Certo? Então ficou faltando agora somente o endprint, porque eu tenho um erro aqui no meu código, né? Faltou defender aqui o endprint. Então, no evento endprint, eu basicamente vou fazer o seguinte, olha. Vou fechar o data reader e fechar a conexão, tá? Então, esses eventos, eles serão disparados automaticamente. Então, olha, se eu executar, você vai ver que eu tenho o meu formulário, então eu vou clicar em imprimir. Ele está maximizado, mas eu vou, para você visualizar, olha aqui, olha, o meu relatório. Note, eu vou colocar no módulo de visualização mais de uma página. Olha aqui, ele tem 2 páginas, né? Vamos diminuir aqui, ó, 75, não, vou colocar 50. Tá aqui, as minhas 2 páginas. Note que a rotina, ela é funcional, tá? Ele imprimiu o número de páginas, o número de linhas permitido pela página, e assim que excedeu, ele passou para outra página, ok? Então, aqui eu tenho minha visualização. Se eu quiser mandar para a impressora, é só clicar aqui.
né? Aqui eu tenho outros modos de visualização, né? Então aqui, ó, eu tenho por página, se eu clicar aqui, ele me mostra a segunda página. Ok? Aqui, ó, né? Segunda página, primeira página. Então, esse esquema, se você utilizar na impressão de relatórios desse tipo, vai funcionar com certeza, né? Mas vocês viram que a quantidade de código necessária é realmente grande. Por isso que eu escolhi somente 4 campos. Se eu fosse utilizar, imprimir aqui os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu teria que ter mais 7 linhas aqui, né? Para imprimir cada um dos outros campos. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer para imprimir, né? Quando você precisa acessar um banco de dados, mas o ponto-chave é definir os eventos, e nos eventos definir o código para impressão, certo? É claro que você pode variar aqui, mudar a cor de impressão, a cor de linha, as fontes você pode alterar. Como a obtenção de linhas por página ele não está fixo, se você alterar a fonte, você vai imprimir, vai poder imprimir um número de página menor, né? E assim, isso vai se ajustar no código, tá? E também a propriedade has more pages é importante, você tem sempre que verificar. Se você comentar isso aqui, olha, você vai ver, ele vai realmente estourar a impressão. Quer ver? Olha, vamos ver. Vou mostrar para você. Olha lá, deixa eu colocar aqui no modo de visualização para você verificar, né? Olha aqui, olha, ele não respeitou ele parou, né? Porque eu não verifiquei nada, então eu não tenho, só tenho essa página impressa, ok? Então, basicamente é isso que você tem que fazer. Eu vou colocar esse código junto com a videoaula, e assim você tem, né, pode estudar com mais detalhes e pode aplicar na geração dos seus relatórios. É claro que você vai ter que mudar as variáveis, né? O banco de dados, né? Você pode trabalhar com uma camada de acesso a dados, não fixo no código como eu coloquei aqui, o que seria mais recomendado, mas basicamente a definição aqui via código dos 3 eventos, print page, begin print, print page, end print, é o coração, tá, de toda a lógica de impressão aqui usando o print document, ok? Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula, até a próxima.